E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre dor lombar crônica. Quero te mostrar quais são os tipos de dor lombar crônica, quais são as principais dificuldades de quem tem uma dor lombar crônica, o jeito errado de tratar que muita gente vem tratando e que por isso não tem resultado, e o jeito certo de tratar uma dor lombar crônica. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com mais aprendizado, sabendo mais sobre sua dor e tendo uma maior chance de melhorar. Bom, para a gente falar sobre dor lombar crônica, né, a gente tem que entender esses conceitos. Dor lombar é uma dor na região lombar. Essa região aqui que está acima do bumbum e antes aqui das costas. Essa é a região que eu acredito que você sabe onde é. Tudo que eu vou falar aqui para dor lombar crônica serve também para quem tem uma dor cervical crônica ou uma dor torácica crônica. Porém, eu vou enfatizar aqui a questão da dor lombar, beleza? E agora vamos entender também o que é uma dor crônica, né? Toda dor que permanece por mais de 3 meses, a gente chama ela de dor crônica. Então, passou 90 dias de dor, você tem uma dor crônica. E aí tem 3 tipos de dor crônica. Ela pode ser, número 1, uma dor que ela intercala em momentos sem dor e momentos com dor. Então, digamos que você tem a sua dor ali, ela melhora, fica um tempo bem, daqui a pouco ela volta, fica um tempo bem de novo, ela melhora e piora, melhora e piora. Ela tem uma linha onde ela fica sem dor e aí de repente ela tem um pico de dor. Aí melhora de novo, fica sem dor, tem um pico de dor. Isso é um tipo de dor crônica também. O segundo tipo é uma dor que ela já é contínua, porém ela é uma dor mais fraquinha. É uma dor contínua onde ela vem ali oscilando entre uma intensidade 2, 3, que dá para você ir levando a vida. Aí de repente ela tem um pico, vai lá para 8, 9, 10 de intensidade. E aí você passa alguns dias com a dor mais forte, ela diminui de novo e volta para aquele nível mais baixo. Dor 2, 3, passa um tempo ali, daqui a pouco tem um pico de novo. Então ela funciona de forma contínua, mas com picos mais fortes de dor. E o terceiro tipo é uma dor que ela é contínua também, só que ela não tem muita variação. Ela não tem esses picos de dor. Ela fica ali mantendo o mesmo nível, uma dor 2, 3, 4, 5, 6, e a pessoa vai sentindo aquela dor, vivendo com ela, tentando resolver de alguma forma. E essa também é um tipo de dor crônica. Aproveitando, escreva aqui no comentário qual desses 3 é o seu tipo. É o número 1, que passa períodos sem dor e períodos com dor. A número 2, que está sempre com dor, mas tem momentos que ela fica muito mais forte. Ou a número 3, que é uma dor mais branda, mais leve, mas que é contínua, está sempre ali com você. E quais são as principais dificuldades das pessoas que têm uma dor crônica? A gente tem algumas coisas que a gente tem que considerar, que a gente vê no dia a dia os pacientes sofrendo com isso, e isso traz muito prejuízo, tanto financeiramente como mentalmente, para os pacientes. A primeira dificuldade é o que a gente chama de overdiagnosis, é um excesso de diagnóstico que a pessoa tem. Então o que muitas vezes acontece? A pessoa vai num profissional X e fala para ela que ela tem uma coisa. Aí ela começa a tratar aquilo, não resolve, ela vai buscar um outro profissional. Esse outro profissional fala para ela que ela tem outra coisa. Ela não concorda, vai em um terceiro profissional. Esse terceiro profissional fala com ela que ela tem uma outra coisa. E ela fica rodando de profissional em profissional, e cada um fala uma coisa, cada um vai falar que é um jeito de tratar, o outro fala que é outro, um não concorda com o outro, e ela fica tendo um excesso de diagnósticos. Ela tem vários diagnósticos, mas que na verdade não chega em lugar nenhum, não resolve o problema dela. E toda vez que a gente tem um excesso de diagnóstico, a gente vai ter um excesso de tratamento. Então ela vai ficar fazendo vários tratamentos diferentes, buscando remédios diferentes, formas diferentes de resolver o problema, e muitas vezes não sai do lugar também. O problema está sempre ali do mesmo jeito, incomodando, às vezes melhora um pouco, mas vai estar sempre ali e ela não sai desse ciclo. Então essa é uma grande dificuldade que os pacientes com dor crônica têm. Mais para frente aqui no vídeo eu vou te ensinar como resolver isso. A segunda dificuldade são as informações nocebo, aquelas informações que são passadas para os pacientes que fazem mal para ele em relação ao problema que ele tem. Então, informações do tipo, olha, tá acontecendo aí é que a sua coluna tá fora do lugar, é que tá batendo osso com osso, o desgaste tá tão grande que o osso tá batendo no osso. O que tá causando a sua dor é uma hérnia de disco gigante e nada vai resolver isso aí, apenas cirurgia que talvez resolve. Quem tem hérnia de disco não pode correr, nunca mais pode fazer atividade física. Ou então a pessoa fala assim, essa dor aí é coisa da sua cabeça, não tem nada aí, é coisa da sua cabeça. Então essas frases, né, essas coisas que alguns profissionais falam para os pacientes, elas são consideradas nocebo, ou seja, são informações que fazem mal para o paciente.
Isso vai fazer com que ele perpetue essa dor e vá ficando mais tempo com dor, com mais dificuldade de resolver esse problema. E lembrando que nada disso que eu falei é uma informação verdadeira. E a terceira dificuldade que os pacientes têm é em relação aos exames de imagem. É muito comum que os pacientes com dor crônica já tenham feito vários exames de imagem, entre raio-x, ressonância, tomografia, eletroneuromiografia, dentre outros aí que podem ser feitos, mas os principais são esses. E o exame de imagem, na maioria das vezes, principalmente para quem tem dor crônica, ele não vai ter uma ligação direta com a dor que a pessoa está sentindo. E o que ele vai trazer? Quando a pessoa pega aquele exame, vê aqueles nomes e o profissional muitas vezes não explica para ela o que é aquilo ali, ou simplesmente explica de forma errada, né, dando muita atenção ao que está escrito no exame de imagem, isso vai trazer mais ansiedade, mais medo, mais preocupação, mais evitação, mudanças de comportamento, hipervigilância, coisas que vão fazer com que a pessoa tenda a ficar com mais dor. Então o exame de imagem ele raramente vai ajudar no tratamento de dor lombar crônica. Às vezes ele é necessário? Sim, às vezes ele vai ser necessário, mas eu falo para vocês, raramente ele vai ser necessário. E aí então a gente vai pensar agora nas formas de tratamento, né? Primeiro eu quero falar para vocês quais são as formas mais comuns que as pessoas com dor lombar crônica vai buscar tratamento e que não tem efeito, não tem comprovação científica que funciona para tratar dor lombar crônica. E aí depois eu vou explicar a vocês o que funciona para resolver o seu problema. A primeira coisa aí que não adianta você ficar fazendo e que muita gente faz, tentando melhorar da sua dor, é o repouso. Então a pessoa vai cada vez mais evitando se movimentar, evitando fazer certas coisas e ela vai ficando cada vez mais de repouso. E isso fortalece para que o problema permaneça mais e mais e mais. Então o repouso ele não é indicado para o tratamento de dor lombar crônica. A segunda coisa é a fisioterapia convencional, é o tratamento fisioterapêutico convencional. Na maioria das vezes feito pelos convênios, onde você vai lá, o profissional vai colocar ali um aparelho em você com um choquinho, muitas vezes, vai passar alguma coisa ali, ou às vezes ultrassom, às vezes vai colocar uma luz lá, que é o infravermelho, o laser, o ondas curtas. Em algumas situações vai fazer algum tipo de massagem, às vezes vai fazer algum alongamento, pedir você para fazer alguns exercícios ali que não tem especificidade nenhuma e você volta para casa e você fica indo e voltando ali nesse tratamento várias e várias vezes. Algumas pessoas vão tender a sair pior desse tipo de tratamento por conta dos estímulos, dependendo do tipo de dor que a pessoa está sentindo ali, ela vai sentir pior. Algumas pessoas vão sentir alguma melhora que vai durar um tempo, daqui a pouco a dor vai estar de volta. Então isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas o que eu quero que você entenda é que esse tipo de tratamento, né, da fisioterapia convencional, para quem tem dor lombar crônica, ele não é efetivo. Ele não é eficaz, não adianta você ficar fazendo 20, 30, 40, 60, 80 sessões. Eu já atendi pacientes que chegou aqui me dizendo que já tinha passado por mais de 100 sessões de fisioterapia convencional sem nenhuma melhora. Então não adianta você ficar achando que quanto mais fizer, uma hora sua dor vai melhorar, que não vai. Alguns tratamentos também que às vezes as pessoas não consideram como sendo da fisioterapia convencional, que é, por exemplo, a ventosoterapia, o RPG, a acupuntura. Esses tipos de tratamento, a acupuntura, por exemplo, ela pode ter sim um efeito positivo para a maioria dos pacientes, mas apenas ela não. Ela vai ter que entrar junto com outras coisas que eu ainda vou falar para vocês. Agora, RPG, ventosoterapia, isso aí você esquece. Isso aí é gastar dinheiro à toa, é perder tempo para você tratar sua dor na coluna crônica. Uma outra coisa que muita gente faz também é o uso de medicamentos, né? É o mais comum de todos. As pessoas vêm para mim e falam assim: Felipe, o tratamento que eu fiz até hoje para minha dor é apenas através de medicamentos. Só que são medicamentos isolados aí que o profissional que nem estudou dor direito passa achando que vai resolver. Tem muitos remédios, por exemplo, a pregabalina, que é um remédio que é muito recomendado aí para pessoas com dor lombar e dor ciática, ela não tem evidência científica que funciona. Então tem gente tomando pregabalina aí a reveria e não está melhorando nada, e de fato não vai melhorar. Aqueles que tomaram e que melhoraram é para um outro efeito, uma série de outras coisas que acontecem junto com o medicamento que não vai acontecer com todo mundo. Mas o que atualmente as evidências mostram pra gente que é que, por exemplo, a pregabalina ela não adianta para quem tem dor lombar e dor ciática. Então, o medicamento ele é importante para a maioria dos casos? Sim. Ele vai ser importante no tratamento de dor lombar crônica? Sim. Mas não é qualquer medicamento. E eu não sou o melhor profissional que vai saber qual é o medicamento que você tem que tomar. Você precisa de ir num médico especialista em dor. Não é qualquer médico que vai saber te dar o remédio certo. Se você tem dor crônica,
você precisa de ir no médico especialista em dor, que aí ele vai te avaliar e vai saber qual o melhor medicamento para você. E aí uma coisa que eu me lembrei aqui agora em relação à busca de tratamentos, né, que costuma não funcionar também, é você ficar buscando técnicas específicas. Ah, eu vou lá no fulano de tal, que ele trabalha com quiropraxia, me falaram que é muito bom. Eu vou lá no Beltrano, porque o Beltrano trabalha com osteopatia, me falaram que é muito bom. E aí você fica buscando técnicas específicas. Isso não vai adiantar para você que tem dor lombar crônica. Eu trabalho com a quiropraxia, por exemplo, mas eu vou utilizar essa técnica talvez uns 5% dos pacientes que eu atendo presencialmente. A maioria dos pacientes não vão precisar disso. Não é assim que se trata. Em alguns casos bem específicos pode ser que seja necessário, mas são bem raros. E eu tenho certeza que não é o seu caso. Então a minha recomendação para você é que você não fique buscando técnicas para resolver o seu problema. Busque por profissionais. Busque um profissional que seja especializado, que atenda baseado em evidência científica, que entenda de dor na coluna, que entenda de dor crônica, e aí sim ele vai saber te direcionar o melhor tratamento. Então, já para você ter uma ideia aqui, quais são os melhores tratamentos aí para dor lombar crônica? O que você tem que buscar? O que você tem que encontrar aí num tratamento, seja de forma presencial aí na sua cidade ou de forma online, né? Caso você busque um profissional de forma online. Inclusive, se você quiser me ajuda, eu vou deixar aqui o meu site também, entre em contato lá e procure saber como funciona a nossa consulta online, não importa onde você mora, ou a consulta presencial, caso você seja aqui de Poços de Caldas, na região do sul de Minas. Bom, o tratamento que funciona para dor lombar crônica, você tem que pensar que na maioria das vezes ele vai ser um tratamento multidisciplinar. O que é isso? É um tratamento onde vai envolver mais do que um profissional. O profissional número 1 que a gente tem em evidência científica que vai ser necessário num tratamento de dor lombar crônica é o fisioterapeuta. Mas, como eu já falei para vocês, não é qualquer fisioterapeuta. Você tem que buscar alguém que trabalhe de forma especializada com isso. O seu tratamento dentro da fisioterapia, ele vai começar acontecendo uma vez na semana, no máximo 2, e à medida que você vai avançando no tratamento, ele vai se distanciando cada vez mais. Então é interessante que seu tratamento com fisioterapia dure às vezes ali uns 3 meses a 6 meses, às vezes até um pouco mais, mas no mínimo uns 3 meses. E essas consultas não vai ser 3 vezes, 4, 5 vezes na semana. Não, você vai uma vez na semana, às vezes 2 no começo, mas normalmente uma vez. E aí depois a 4ª semana você começa aí de 15 dias, às vezes a cada 3 semanas, às vezes a cada 1 mês e vai distanciando cada vez mais. O tratamento ele vai ser baseado em exercícios, inicialmente exercícios específicos direcionados para o seu problema, com exposição gradual, e aí à medida que você vai avançando no tratamento, a gente vai evoluindo os exercícios, passando de exercícios específicos para exercícios mais dinâmicos. E uma coisa que você tem que prestar atenção para saber se o seu tratamento dentro da parte da fisioterapia é um tratamento que vai dar efeito, é que ele necessariamente tem que ter exercícios para você fazer em casa. Desde o primeiro dia, o profissional tem que te passar exercícios para fazer em casa. Se seu tratamento está sendo só na clínica, só no consultório do profissional e em casa você não faz nada, a chance dele dar certo é muito baixa. Agora, se você vai lá, aprende exercícios, faz junto com o profissional e ele te passa para fazer em casa e você tem que fazer em casa 1, 2, 3 vezes ao dia, aí sim você está no tratamento direcionado e correto. Mas 2 coisas aí que tem que ter dentro do tratamento fisioterapêutico que são importantes é uma educação terapêutica em relação ao problema, né? O profissional ele vai te educar sobre o seu problema, ele vai saber te orientar, te trazer as informações que te jogam para cima, que te empoderam, que fazem você confiar, acreditar e querer fazer mais para resolver o seu problema. E em alguns casos também, algumas técnicas de dessensibilização do sistema nervoso, algumas técnicas para trabalho aí de sistema nervoso autônomo, que vai ajudar no processo da melhora de quem tem uma dor lombar crônica. Além do fisioterapeuta, a gente vai precisar também de um médico, com certeza, né? Com os medicamentos, e como eu disse para vocês, não é qualquer médico, de preferência um especialista em dor. Em alguns casos a gente vai precisar também de um psicólogo que vai trabalhar principalmente com a terapia cognitiva comportamental, que é uma técnica aí dentro da psicologia. Em alguns casos também a gente vai precisar de um nutricionista para fazer algumas modificações na parte alimentar da pessoa e para ajudar num processo anti-inflamatório, caso a pessoa esteja com o organismo muito inflamado, isso pode influenciar também. E aí a junção desses profissionais vão favorecer para você
você ter um melhor resultado. Nem todas as pessoas vão precisar de todos esses profissionais e nem todas as pessoas vão precisar de apenas um desses profissionais. Na maioria das vezes vai precisar de pelo menos aí o fisioterapeuta e o médico junto. E aí tem 3 coisas que eu gostaria de colocar aqui para vocês que te impede de melhorar da sua dor lombar crônica. Número 1 é apego ao exame de imagem. Então, se você está muito apegado àquilo que apareceu lá na sua ressonância, a chance de você melhorar diminui. Número 2 é se você vem fazendo o tratamento errado, ou seja, aquelas coisas ali que eu falei para vocês que não funcionam para dor lombar crônica ou dor cervical crônica ou dor na coluna crônica no geral. Não adianta você ficar forçando a barra que não vai chegar em lugar nenhum. Isso vai fazer com que você diminua a sua chance de melhorar. E número 3 é que o seu caso de fato é um caso mais complexo. Há situações onde a pessoa está fazendo tudo certinho, ela está fazendo tudo que conforme o script, digamos assim, e mesmo assim ela não está tendo uma melhora do jeito que ela gostaria. Às vezes a melhora é um pouco lenta mesmo e no começo é mais difícil, mas se você está no caminho certo do tratamento, a melhora vai chegar uma hora ou outra. Às vezes pode demorar 6 meses, 10 meses, 1 ano, às vezes até um pouco mais do que isso, mas é importante você saber, se eu estou no caminho certo, a melhora uma hora ou outra vai chegar. Na minha capacidade funcional, na minha dor, tudo isso são coisas que a gente vai buscar dentro de um tratamento para ajudar a pessoa a melhorar. Bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.